Antes do cigarro industrializado, existia o fumo, consumido pelos índios americanos que acreditavam encontrar nele propriedades medicinais e utilizavam-no em rituais e atividades sociais. Logo o fumo chega à Europa, mas fumar cigarro era raridade até o final do século XIX. Sua fabricação era realizada por famílias que pretendiam aumentar sua renda por meio da manufatura. Foi em 1880 que o americano James Monsac inventou uma máquina capaz de enrolar 200 cigarros por minuto, o que criou condições para o aparecimento da indústria. A distribuição de cigarros durante as duas guerras mundiais afrouxou a oposição ao tabaco. O documentário Fumando Espero narra a difícil, sofrida, mas não impossível luta da roteirista, produtora e diretora carioca Adriana Dutra contra o cigarro. O tabagismo é o assunto do psiquiatra Ângelo Campana no Primeiro Passo de hoje. Atualmente, existe 1 bilhão e 200 milhões de fumantes no mundo. E eu sou uma delas. A questão do tabagismo, ele é classificado como uma dependência igual às outras substâncias, né? No nosso Código Internacional de Doenças, ele entra nos transtornos por uso de substância. Por quê? Porque ele contém uma droga psicoativa que provoca dependência. E a droga psicoativa do cigarro é a nicotina. Para que, quando a pessoa fuma, ela ingere milhares de substâncias. Porém, nenhuma dessas substâncias tem efeito cerebral. A que tem efeito cerebral é a nicotina. A nicotina é uma droga estimulante e ela faz parte de uma classe de estimulantes, assim como a cafeína, assim como a própria cocaína, anfetamina e outras. Então, sim, é considerado uma doença crônica, por conta de que a nicotina induz rapidamente a um quadro de dependência. E essa dependência, ela perdura por boa parte da vida do indivíduo. A nicotina é uma droga peculiar, porque ninguém percebe o efeito e, por isso, ela sempre foi utilizada socialmente de uma forma impune. Se não fosse o incômodo da fumaça e do cheiro, e as campanhas, por exemplo, do fumante passivo, as pessoas continuariam como antigamente, fumando em qualquer tipo de ambiente, porque não alterava comportamento. E existia também uma ideia de que não era droga, né? Que era simples o hábito de usar um fumo. Essa questão de ser uma droga e provocar dependência faz parte de um passado recente isto. Então, diferente de uma droga como o álcool ou como uma droga mais forte, por moda, por influência social, por modismo e pela influência até da mídia do tabaco no passado, que associava o cigarro sempre ao charme e à boa vida, as pessoas fumavam. No final do século XIX, a indústria cigarreira iniciou suas ações em publicidade, investindo todo o seu poder de fogo nesse setor. Pelas características da droga, a maioria se tornavam dependentes. Eu quero ressaltar que, por questões genéticas, tem um grupo de pessoas que não vão se tornar dependentes do cigarro. Elas são resistentes ao cigarro. Ou elas não vão fumar, ou elas vão fumar e não vão seguir com esse hábito ao longo da vida. E já se descobriu um gene que é responsável por essa resistência. Então, essas pessoas que fumam eventualmente, que não passam de 2% dos fumantes, 3%, essas pessoas, elas têm organicamente algo que a impedem de se tornar dependentes. E é nessas pessoas que se estudam esses genes. Em 2003, os 192 países membros da Organização Mundial da Saúde aprovaram a Convenção para o Controle do Cigarro, o FCTC.
Ela exige que os países proíbam ou restringam os comerciais e patrocínios oferecidos pelo setor. Também foram fixadas regras para alerta dos malefícios do produto em caixas de cigarro. Nos anos 60, nós tínhamos praticamente aqui em Porto Alegre metade da população fumante. Hoje, o índice de tabagismo em Porto Alegre é alto ainda, é um dos mais altos do Brasil, mas gira em torno de 23%. Em alguns lugares do Brasil já está 16%, 18%. Então, ao longo desses anos se reduziu pela metade o número de fumantes. E a redução disso foi pela intensa campanha que a classe médica, né, desde então, tem feito para esclarecer a população dos males do tabagismo. E também porque as pessoas começaram a assistir, né, toda uma geração também morrer pelo cigarro. As campanhas, acho que esclareceram muito ao público. Mas o ser humano, ele tem uma forma de pensar a esse respeito, e até de uma certa forma onipotente, de que isso só vai acontecer com os outros. A maioria dos fumantes não vão passar dos 60 anos, né? Então, eles vão encurtar 10 a 20 anos de vida. Apesar das leis que restringem a promoção e a publicidade do cigarro, a indústria cigarreira continua a criar novas ações de marketing. Uma das mais efetivas é a exposição do produto junto a balas e chocolates em lojas de conveniência, atraindo assim a atenção involuntária de novos consumidores em todo o mundo. Os jovens são motivos de preocupação nossa, né? Porque é o foco da indústria do tabaco. Os adultos, principalmente os homens, estão cada vez mais parando de fumar. As mulheres que tiveram um aumento expressivo, né, deste hábito, também passam a ficar preocupadas em parar de fumar. Os jovens que, por uma situação passada, ou passado recente, estava na moda a questão de não fumar, da geração saúde, de fazer exercícios, tudo, a gente tem observado um efeito contrário hoje em dia, né? Os jovens, aparentemente, estão começando, retomando a fumar. O cigarro funcionou como um poderoso aliado para a emancipação da mulher. Conclamadas às frentes de trabalho, em substituição à mão de obra masculina, que foram enviadas ao fronte durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres incorporaram hábitos masculinos, entre eles, fumar. O impacto nas mulheres é mais precoce, né? Então, o organismo feminino, ele adoece mais cedo do que o organismo masculino. As doenças são as mesmas, mas o impacto na mulher é mais precoce. Principalmente no aparecimento de câncer de mama, que é um dos cânceres mais comuns nas mulheres, câncer de útero, câncer de bexiga e câncer de pulmão. O que repercute também nas mulheres, nos homens também, mas nas mulheres com mais força, é a questão estética, né? Onde o envelhecimento da pele ele é mais pronunciado que no homem. A pele deixa de receber, ao longo do tempo, quantidades de nutrição e oxigênio suficientes. Então, há um envelhecimento da pele, no geral, principalmente no rosto, que se observa, né, pelo uso de tabaco. O consumo de cigarro leva a uma perda de apetite, né? A nicotina é uma droga anorética, é uma droga que diminui o apetite. Não só a nicotina, mas como tudo que contém o cigarro. Então,
Uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia, que é a média dos fumantes, uma carteira de cigarro por dia, ela passa a comer menos. Além da perda do apetite, ela inibe também papilas gustativas. Então a comida, ela não fica com um gosto muito bom também. Ela não sente muito o paladar das coisas. Ao parar de fumar, há uma reação do organismo compensatória, aumentando o apetite de forma importante. Indo me pesar, morrendo de medo, porque eu tenho comido horrores. Eu estava com 64 no início do filme. Eu tenho aqui marcando 1,72 m. Eu engordei 500 gramas, tá? Só 500 gramas, estou mais aliviada. O negócio não está tão pesado assim. A comida fica com muito mais sabor, né? Fica mais gostoso comer. Isso pode levar a um aumento, no mínimo, de 4 quilos, podendo chegar até uns 10 quilos, conforme a situação. Em todo o programa de parar de fumar, há uma preocupação com a dieta. Há uma preocupação de evitar que esse peso aumente muito. O que eu quero salientar também é que parte do peso que vai aumentar é o peso a ser recuperado. Muitas pessoas estão emagrecidas pelo cigarro. Então elas ganham uma quantidade de peso que vão deixá-la dentro dos parâmetros normais. Mesmo que ela ganhe peso, passado um período de abstinência do cigarro, que é onde ocorre esse aumento de apetite, que dura do 1º mês ao 6º mês, mais ou menos, a partir de 6 meses sem o cigarro, começa a voltar ao normal essas funções. Isto é, a pessoa fazendo um programa simples, ela vai conseguir diminuir boa parte do peso que ela ganhou. Mas eu também estou fazendo uma ginástica. Estou cuidando um pouquinho, nadando, andando. Isso tem me ajudado. Os problemas são sérios, né? Então, um dos mais sérios, porque veja bem, a mãe está submetendo o nenê a um processo de pouco oxigênio e de respirar fumaça. Então esse nenê ele pode nascer de muito baixo peso. Esse é um dos problemas principais, é o nascimento de bebês com baixo peso. E também com problemas cardiovasculares dos mais variados, pulmonares e cardiovasculares. Inclusive já podendo nascer com quadros de asma brônquica, de dificuldade respiratória, né? E alterações cardiovasculares, porque a nicotina ela provoca alterações no ritmo cardíaco também. O fumo passivo, os vários tipos de doenças causadas pelo cigarro e as formas de tratamento dão sequência na semana que vem à entrevista com o psiquiatra Ângelo Campana sobre o tabagismo. Até lá!